e seus ovos serão carimbados pelo governo Lula. Entenda como isso é bom. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Regulamentação do Toba, escrito por Quintessência, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Não é segredo para ninguém que o preço dos ovos de galinha disparou no Brasil nas últimas semanas. Aqui na minha cidade, uma cartela com 30 ovos está sendo vendida por R$ 32,00. E isso no preço de hoje, é claro. Até este vídeo ser publicado, provavelmente o preço será ainda maior. A título de comparação, essa mesma cartela custava R$ 10,00 a menos umas 3 semanas atrás. De fato, o aumento médio do preço dos ovos de galinha no Brasil foi de 40%. E isso vai piorar bastante, pelo menos nos próximos meses, de acordo com os próprios produtores. Várias causas são responsáveis por nos trazer a esse incômodo cenário. Em primeiro lugar, os produtores têm relatado um aumento substancial no preço dos insumos, como o milho, usado para a alimentação das galinhas, e os materiais plásticos, usados para acomodar os ovos. Com a alta do dólar, o preço desses itens subiu consideravelmente, e depois de muito segurar a peteca, os produtores finalmente precisaram repassar este custo para o consumidor final. Além disso, há também o problema do aumento da demanda. Primeiro, dentro do próprio Brasil. Por aqui, o ovo da galinha tem sido utilizado como substituto para a carne de boi, cujo preço se tornou praticamente proibitivo em 2024. Na sequência, houve também o aumento da demanda externa, principalmente por causa da crise dos ovos nos Estados Unidos. Em função da escassez desse produto nas terras do Tio Sam, os olhos gringos se voltaram para os fornecedores da América Latina e África. Como bem sabemos, o aumento na demanda sempre causa um aumento dos preços. Essa alta de preços, por sua vez, tem deixado o brasileiro desesperado. Não bastasse a disparada do preço da carne bovina, do azeite e principalmente do café, agora os brasileiros não podem nem mais comer ovo de galinha em paz. De fato, praticamente todos os preços estão disparando sob o desgoverno Lula. Mas não se preocupe, se os ovos de galinha ficarem ainda mais caros, você poderá recorrer aos ovos de ema, de pata e também de jabuti. Volte na semana que vem para ouvir mais conselhos culinários do nosso amado presidente Lula. Pois bem, nesse cenário, o que o governo vai fazer? Parar de interferir na economia para distorcer menos a ação do mercado? Reduzir o tamanho do Estado para desburocratizar a produção? Cortar gastos para reduzir o déficit fiscal, fazendo cessar dessa forma a impressão de dinheiro? Não, nada disso. O governo Lula vai, isso sim, tomar atitudes que vão apenas piorar o que já estava muito ruim. Eis que chegamos assim à malfadada Portaria 1179 do Ministério da Agricultura e Pecuária, aprovada em 5 de setembro do ano passado, mas que só veio à tona recentemente. É que a vigência dessa porcaria só vai começar depois de transcorridos 180 dias de sua publicação, ou seja, no dia 4 de março deste ano. Então, só agora que a água começou a bater na bunda. Esse dispositivo determina basicamente que os ovos de galinha destinados ao consumo direto humano deverão ter sua casca carimbada com a sua data de validade, dentre outras informações que os burocratas julgam ser importantes. O quê? Você não sabia que os ovos têm data de validade? Bom, eu também não sabia. Na verdade, eu sempre acreditei que bastava apenas verificar se o ovo estava podre ou não, e voa lá. Enfim, dizem por aí que os ovos de galinha podem durar até 25 dias dentro da geladeira, depois de saírem da cloaca da pobre coitada. E se você já consumiu ovos que certamente haviam sido botados há mais tempo do que isso, eu não te julgo, segue o baile. A tal portaria determina também que o carimbo na casca dos ovos deverá conter ainda o registro do produtor, mais ou menos como acontece com outros produtos destinados ao consumo humano. Obviamente, os ovos não poderão ser carimbados com qualquer tinta, apenas com tintas específicas para aplicação em alimentos, que atendam à legislação vigente no Brasil. Qual é o motivo alegado para mais essa interferência burocrática no mercado alimentício? De acordo com o Ministério da Agricultura e da Pecuária, a ideia é promover o aprimoramento da segurança alimentar dos consumidores de ovos. Também rastrear o produtor de ovos que, por algum motivo, causem algum problema para o consumidor. Mas na prática, todos nós sabemos o que isso vai significar. Custos mais elevados para o produtor, com repasse de tais custos para o preço final do produto, ou seja, para o consumidor. O mais engraçado é pensar que esse tipo de portaria foi concebida, aprovada e provavelmente vai começar a vigorar no momento em que estão feitos debates sinceros a respeito do fim da data de validade em produtos alimentícios, com o objetivo de baratear o seu preço final e evitar o desperdício.
coisas que só o governo Lula pode nos proporcionar. Claro que de boas intenções estatais, o inferno está cheio, e vai saber se esse povo tem mesmo boas intenções. Nesse sentido, faço uma provocação. Você quer apimentar ainda mais essa conversa? Pois saiba que, poucos dias atrás, a JBS, sim, aquela mesma dos irmãos Batista, adquiriu 50% da empresa Mantiqueira Brasil, a maior produtora de ovos da América Latina. Ok, isso pode representar apenas uma natural diversificação de negócios no setor de proteínas. É natural que seja assim, como cantaria o Lulu Santos. Porém, você quer saber o que realmente torna essa história mais interessante? Pois bem, acontece que a tal Mantiqueira Brasil é conhecida por carimbar ovos pelo menos desde 2018, com tintas atóxicas e próprias para o consumo humano. Naquela época, tal tecnologia foi apontada como um diferencial por parte da empresa. Parece que a JBS acertou em cheio a hora de entrar nesse ramo, não é mesmo? E falo, hein? Timing perfeito. Eu sei, outros produtores também já carimbam ovos, e isso pode não significar nada no fim das contas. Mas isso aqui é Brasil, nós no mínimo precisamos nutrir pelo menos um pouquinho de desconfiança. Como sempre acontece no caso de interferências estatais estúpidas, isso não vai mudar praticamente nada para o grande produtor, que via de regra já adota procedimentos semelhantes, especialmente no que se refere à exportação. Mas essa portaria, sem dúvidas, vai ser uma grande tragédia para o pequeno produtor, especializado em vender ovos para mercados locais próximos ao local de produção. Para esse pobre coitado, as novas determinações representarão um custo imediato e inesperado, e uma despesa permanente que poderá tornar toda a sua operação simplesmente inviável. Ou seja, é o Estado fortalecendo o grande produtor contra o pequeno. Porém, os problemas não param por aí. Essa portaria provavelmente vai causar o descarte de ovos que terão passado de seu prazo de validade, embora pudessem ser ainda consumidos. De forma geral, portanto, carimbar ovos não vai aumentar a produção, mas poderá reduzir sua oferta. Teremos então como resultado preços ainda mais caros, até porque a produção em si vai ter custos adicionais. E esses custos, como sempre, serão repassados ao consumidor final, e a potencial queda na oferta em decorrência do descarte de ovos que estão vencidos, embora permaneçam aptos para o uso, só vai piorar esse cenário. Justiça seja feita, o Partido Novo apresentou um projeto de lei no Congresso Nacional com o objetivo de suspender a citada portaria. Os argumentos dos parlamentares do Novo, por sinal, são semelhantes aos nossos. A nossa torcida é para que esse projeto seja aprovado e para que essa portaria vá para o rodapé da história política brasileira, no rol das ideias mais estapafúrdias já concebidas por burocratas estatais. Do ponto de vista libertário, praticamente não há o que se dizer. Esse tipo de atitude estatal é, em resumo, uma violência contra a liberdade individual. Você deve ser livre para adquirir os produtos que quiser, sendo eles de procedência duvidosa ou não, a escolha é sua. Da mesma forma, é você que deve decidir se seus ovos serão carimbados ou não. Ui! Qualquer interferência estatal nesse sentido não passa de mera violência injustificada contra indivíduos pacíficos. Se não bastasse esse ponto, tal portaria é, ainda por cima, extremamente antieconômica. Fala sério, seus ovos com data de validade carimbada na casca fossem algo realmente relevante para o consumidor, o mercado já teria fornecido isso de forma generalizada. Essa prática seria um diferencial que faria com que alguns produtores tivessem uma imagem melhor junto aos seus potenciais consumidores. Porém, como vemos no dia a dia, alguns carimbam, outros não, e vida que segue. Em outras palavras, ninguém pediu por essa ação estatal imbecil. Pelo menos, ninguém que não tenha um vínculo direto com o mundo político. Em resumo, o que o governo Lula vai conseguir com essa sua brincadeira regulatória vai ser deixar os ovos de galinha ainda mais caros, no momento em que o pobre brasileiro já não pode nem comprar carne de terceira. E como em todos os outros casos, a culpa será inteiramente do atual desgoverno, que age de forma que só pode ser classificada como puro sadismo, porque ninguém seria tão burro a esse ponto. A promessa de campanha do Lula foi a picanha. A realidade, contudo, é que o pobre não pode nem comer mais um omelete em paz, sem ter que fazer as contas para saber se essa iguaria de primeiro mundo vai caber no seu orçamento no fim do mês. Essa história toda, pelo menos, é bastante didática, no sentido de mostrar sem qualquer sombra de dúvidas o quão danosa é a ação do Estado. Sem ajudar ninguém, sem ter sido solicitada por ninguém, a tal portaria vai atrapalhar a vida de todo mundo, trazendo em contrapartida zero ganhos, exceto, é claro, para os grandes produtores. Esse tipo de percepção econômica até o pobre é capaz de ter,
porque esse problema vai chegar rapidamente à sua já esvaziada carteira. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!